frescura. Agora tudo é culpa da ansiedade, dá licença, mano. Tá na hora de você mudar isso daí já. Tá na hora de você caçar pra você sair dessa. Senão tudo vai ser culpa da ansiedade. Ei, filho, o que tá acontecendo? Acorda! Ei, acorda! Você tá suando frio! O que tá acontecendo? Ei, segura minha mão, eu tô com você. Vai dar tudo certo. Cada novo amanhecer traz consigo a promessa de oportunidades e esperança para transformar nossos sonhos em realidade. Como vencer a ansiedade com fé? A paz que excede todo o entendimento. Convido você a conferir o novo capítulo do e-book Pregação com Propósito, Esboços para Mensagens Impactantes, onde você encontrará sabedoria para compartilhar a palavra com ainda mais significado e propósito. Que Deus o abençoe ricamente nessa jornada de crescimento espiritual. Aconteça. E como isso acontece, André? Através de decisão. É você dizendo hoje: Pai, eu decido, eu quero que o Senhor faça e não seja mais eu fazendo. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha casa e não mais a minha televisão. Eu quero que o Senhor seja o centro do meu sacerdócio e não mais, Pai, a babá que cuida dos meus filhos. Eu quero que o Senhor me ensine de novo, ressignifique, restaure o que foi quebrado, Pai, renove o que foi perdido. Eu quero, Pai, que o Senhor ocupe um lugar que nunca deveria ter saído. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha casa, o centro da minha história, o centro da construção da minha família. Eu quero, Jesus, que o Senhor seja o princípio e o fim. Eu quero que o Senhor seja tudo em nós. Eu creio que esse é o tempo. E como que isso acontece? Através de escolhas. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Cara, vem comigo, não se distrai, por favor, vamos junto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabem. O que Jeremias está ensinando para a gente, Dani, é que a grande questão não é o que a gente ouve de Deus, mas é o que a gente faz com o que ouve de Deus. O que acontece, Bruno, é que muitas vezes a gente clama e Deus dá a resposta. A pergunta dos céus para a gente é: o que vocês vão fazer com as respostas que receberam? Jeremias está dizendo: você vai me clamar e eu vou te responder coisas grandes, insondáveis que você não sabe, mas são as suas escolhas que vão definir a tua história. Tem muita gente que já recebeu de Deus promessas e ainda assim não se move na direção delas. Tem muita gente que já recebeu de Deus visões de futuro e ainda assim não se move na direção dessas visões. Cara, quando eu falo sobre você precisa escolher, o que eu quero compartilhar é que além daquilo que Deus já falou com você, existe algo que só depende de você. Ou seja, o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu, o que você vai fazer com as oportunidades que Deus te deu, o que você vai fazer com a segunda chance que Deus te deu, o que você vai fazer com tudo aquilo que Deus tem te despertado para esses dias. Ei, que não seja um período em que a gente está ativo, atento à voz de Deus só porque os dias são ruins. Eu oro para que não haja um período em que, quando a poeira baixar e todo esse medo cessar, a gente volte a fazer o que fazia. Nós nunca mais sejamos os mesmos. A gente nunca mais volte para um lugar de comodismo. A gente nunca mais volte para um lugar de passividade, ou de distração, ou de falta de sensibilidade, de anestesia. Cara, Deus, tem muita gente que me pergunta: eu quero ouvir Deus, mas Deus não fala comigo. Não, cara, Deus fala, mas Ele fala num lugar de intimidade. Deus fala num ambiente de intimidade. Às vezes a gente acha que falta a resposta de Deus, na verdade está faltando um ambiente para que Deus fale o que você precisa. Então eu creio que nesses dias Deus está fazendo algo que a gente talvez nunca experimentou ou há tempos não experimenta. E a minha oração é: você precisa escolher como vai ser você a partir daqui. E eu quero te fazer esse convite. Feche teus olhos onde você estiver. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Não deixa nada roubar de você aquilo que Deus quer derramar nessa noite. Feche teus olhos. Jesus, faz algo em nós e faz a partir de nós, Jesus. Flua, Jesus, flua, flua, flua. Flua como um rio, Pai, que não pede licença para passar. Como um rio que não é impedido pelas pedras que estão no meio do seu percurso. Como um rio, Pai, que muitas vezes a gente nem sabe onde está a nascente, mas a gente consegue ver as águas passando, a gente consegue sentir o cheiro das águas, Pai, trazendo vida por onde passam. Flui como um rio, Jesus, como um rio de
águas vivas. Como Jesus nos prometeu, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pai, nós oramos por respostas dos céus vindo nesses dias. Nós oramos por mover sobrenatural vindo nesses dias. Nós oramos por sinais e maravilhas acontecendo diante de nós nesses dias. Nós oramos, Jesus, por milagres, cura, romper vindo sobre nós nesses dias. Nós oramos, Jesus, e nós declaramos, Pai, aquilo que nós não podemos, aquilo que nós ainda não vivemos, aquilo que nós ainda não vimos, aquilo que nós ainda não ouvimos, aquilo que ainda não havia penetrado no nosso coração, mas já foi revelado pelo Senhor para nós, por meio do Teu Espírito. Nós pedimos, Pai, coloca diante de nós nesses dias, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Pai, nos faz lembrar de promessas que recebemos e nem lembramos mais, nos faz lembrar de sonhos que o Senhor nos deu. Em algum momento da nossa história nós engavetamos para construir os nossos sonhos primeiro. Pai, eu oro por um tempo de sensibilidade extrema ao Teu Espírito, sensibilidade extrema à Tua voz, Jesus. Que nós não fiquemos confundidos, querendo saber quando é o Senhor quem fala ou não. Pai, que a Tua voz ela soe nítida sobre nós, que ela venha ecoar dentro de nós, que cesse todo ruído, que cesse todo fogo que não foi o Senhor quem estabeleceu sobre o altar, todo fogo estranho, toda palavra contrária, toda oração contrária. Pai, toda arma forjada contra nós, nós declaramos não prosperará. Mas antes se cumpra a Tua vontade, antes se cumpra a Tua promessa, antes se cumpra o Teu querer, antes se cumpra aquilo que o Senhor liberou, prometeu. Pai, a Tua palavra foi estabelecida para sempre nos céus, e nós pedimos que ela seja estabelecida para sempre dentro de nós também, Jesus. As Tuas palavras não voltam vazias, antes elas cumprem o propósito pelo qual foram liberadas. Nós liberamos palavras de vida, Jesus, palavras de vida, Jesus, palavras de vida, Jesus, palavras de vida, Jesus, palavras de vida, Pai, vida, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Nós oramos, Pai, todas as facetas do Seu caráter se apresentando para nós, todas as facetas do Teu caráter, Jesus. Pai, nós cremos, Pai, Tu és aquele que supre, Jeová Jireh, um Deus de provisão, Jeová Rafá, Yeshua. Não importa a forma como nós te chamamos, mas cada uma dessas características é uma parte de quem o Senhor é. Nós não queremos experimentar parte de quem o Senhor é, nós queremos o Senhor por inteiro, e nós nos entregamos por inteiro, Pai. Nós colocamos aos Teus pés, Jesus, toda ansiedade, todo medo. Comece a declarar isso, diga: eu coloco aos Teus pés, Jesus, as minhas enfermidades, doenças, medo, angústia, preocupação, incerteza. Eu coloco aos Teus pés, Jesus, e eu recebo do Senhor um fardo leve. Eu recebo do Senhor a parte da minha herança. Eu sou filho e não mais escravo, e por isso eu vou viver o que os filhos vão viver. Eu vou acessar a herança que só um filho tem direito. Nós recebemos, Jesus, uma nova porção, novas vestes, novos sonhos, novos pensamentos. Nós recebemos, Jesus, o novo de Deus. Se você puder, ore comigo e declare: Pai, eu abro agora, eu abro as portas do meu coração. Entra, faz morada e nunca mais sai desse lugar, Jesus. Eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, para sempre, para sempre. E eu descanso, Pai, no Teu cuidado. E eu creio, eu declaro que eu nunca mais serei o mesmo. Eu recebo hoje milagres, curas, sinais, maravilhas. E eu descanso na certeza de que se o Senhor é por mim, nada nem ninguém impedirá o Teu agir. Em nome de Jesus, amém e amém, amém, amém.